Olá pessoal, sou Marcelo Voit Bianchi, estamos aqui no GESCOM. Estamos fazendo um podcast extremamente especial para você. Estou aqui com a Kelly Sgott, a profissional mais importante da área do sucesso do cliente da UOMI. É isso mesmo? Muito bom, prazer em estar com você aqui, Marcelo. Assim, gente, esse evento do GESCOM tá incrível. Eles trouxeram um tema que a gente achou muito relevante para o mercado contábil, que é essa questão de transformação, né? Como é importante a gente conseguir mostrar o quão o mercado contábil, quanto o contador é importante dentro do mercado brasileiro, né? Então aqui tá um evento incrível. Obrigada pelo convite. Sentindo uma honra enorme aqui de ter você. Pelo seguinte, a UOMI fez uma grande transformação para a gente. Sim. Quando a UOMI entrou no mercado contábil, tenho certeza que os contadores, os empresários contábeis que participaram dessa mudança, a contribuição foi significativa até em modelo de negócios. É verdade. Eu falo isso, inclusive, porque isso é o comentário que nós fazemos, nós empresários contábeis, em relação à importância da participação da UOMI no mercado contábil. Mas aí, vamos pensar no futuro, né? Nós estamos aqui com o foco do GESCOM, né? Na transformação do que está acontecendo na nossa área contábil. Sim. E eu queria perguntar para você o seguinte: como que a UOMI está se preparando para contribuir com uma profissão que vai ser totalmente transformada nos próximos anos, inclusive com os clientes, né? Os clientes dela serão todos transformados. Sem dúvida. O que a UOMI está preparando? E a gente sabe que o alcance da visão da UOMI é de muito longo prazo e com certeza vocês têm muito a contribuir com a gente. Temos sim, Marcelo. Olha só, você trouxe um ponto, primeiro, muito relevante. Quando a gente pensa no processo que a OMI entrou dentro do mercado de contabilidade, foi muito pautado nessa questão de digitalização. Então, eles levaram essa bandeira muito forte lá atrás, há 11 anos atrás, eles vieram com essa bandeira muito forte. De fato, teve um peso relevante dentro do processo de digitalização dentro do mercado contábil. Pensando nisso e pensando sempre para frente, a gente tem dividido muito o processo em grandes pilares, como, por exemplo, o educacional, porque a gente acredita muito no potencial do mercado contábil e acredita também que com a educação a gente consegue evoluir muito mais rapidamente. Então, a gente tem um pilar forte junto com a OMI Academy e tem toda a parte que notoriamente é o nosso core business, que é a parte de tecnologia. Então a gente também tem os nossos produtos que estão voltados para o contador e para o escritório, assim como a gente tem o OMI RP para o contador, a gente tem também o G-Click para poder fazer gestão de tarefas do cotidiano da contabilidade, tem o OneFlow para aquelas contabilidades que querem acelerar o processo de crescimento, é um produto contábil altamente automatizado, então ajuda muito. E a gente tem também agora um processo muito relevante que a gente está ajudando as contabilidades a fazer eventos. Então o que a gente tem lá dentro? A gente tem o que a gente chama de Otimiza 360. A gente, OMI, apoia o contador a fazer um evento para o cliente dele. Então, a gente leva o speaker, a gente ajuda a preparar o movimento. Para quê? Para que o contador se aproxime da sua base de clientes. Isso é muito importante, porque daí você se aproximando, você consegue mostrar para o teu cliente o quanto você é relevante para ele. Então, a gente está muito pautado nessas três grandes vertentes. Essa última fala sua acho extremamente importante, porque como vocês vão fazer para muita gente, e vocês têm exatamente os clientes que a classe contábil tem um foco, então vocês conseguem contribuir demais com a pauta, sim, com o conteúdo, como se posicionar. Perfeito. Então eu acho que isso é uma grande sacada de vocês e parabéns já aqui antecipando pelo resultado que eu tenho certeza que qualquer empresa contábil que trazer os seus clientes para desenvolver esse tipo de evento vai ser de grande contribuição, porque vocês conseguem chegar à dor do contador e à dor do empresário. Exato. E juntar esses dois legos, ele é extremamente importante. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Reforma tributária está aí, vai mudar. Todas as empresas brasileiras serão afetadas. E as empresas contábeis, muito afetadas, para fazer um trabalho de consultoria, de uma assessoria personalizada, demonstrar o impacto da reforma tributária aos seus clientes. O que a UOMI está preparando para contribuir com esse mercado do segmento contábil, onde a gente está unindo aí os clientes e a própria empresa contábil?
Olha só, você sabe que a gente tem pensado muito em como que a gente vai apoiar, porque a gente sabe que o advento da reforma tributária, ele vai ser, assim, realmente uma revolução, mais uma revolução, né, no mercado contábil, e a gente tem pensado em todas as frentes. Uma das frentes que a gente fez, a gente tem dentro da OMI uma equipe de economia que é pautada em fazer os estudos de mercado. E a gente fez, no último período, uma sondagem contábil para a gente poder identificar como é que está o entendimento da reforma tributária para os contadores e para os empresários, ou seja, os clientes dos contadores. E a gente ficou surpreso em ver, primeiro, dentro das principais respostas que a gente teve, a gente perguntou o seguinte, falou assim, olha, vocês se sentem preparados para a reforma tributária? 60% disse não estar preparado. Então, primeiro, para nós já foi um primeiro alarde. A gente falou, opa, a gente precisa ajudar esse público a começar a se preparar, porque tem muito contador entendendo que a reforma tributária vem só em 2033, e não, ela já começou. Então, essa sondagem já trouxe para a gente um sinal. E quando a gente foi falar com o cliente do contador, a gente fez a seguinte pergunta, teu contador já te procurou para poder falar sobre reforma? E aí, 63% disse não ter sido procurado ainda. E aí, na segunda pergunta foi, você trocaria de contabilidade caso o teu contador não te apoie na reforma? E 40% disse que sim, que trocaria de contabilidade. Então, foi um outro alarde. A gente falou, contador, é o momento de se preparar. É o momento de você estar pronto para apoiar o empresário brasileiro. Porque, gente, não é simples, a gente sabe disso. E nesse movimento, sim, os empresários vão compreender que ele precisa de uma contabilidade. Porque, gente, não tem como não ser o contador a apoiar esse público. Porque são vocês que sabem exatamente o que tem que ser feito, né? Então, a gente está muito pautado em identificar isso. Para isso, a gente falou assim, então tá bom, vamos preparar um canal exclusivo de reforma tributária para poder desenvolver esse conhecimento nos contadores. E foi isso que a gente fez. A gente tem o Certo, que é um canal exclusivo de reforma tributária. Lá a gente tem mentorias, tem todo o material de estudo para você aprender e entender o que está acontecendo, e tem a comunidade. Eu falo muito sobre comunidade. Eu acho que a comunidade facilita o processo de transição. Então, o canal, ele é muito completo para poder apoiar. E a gente também pensou o seguinte, mas a gente tem o outro lado, que é o cliente do contador. E aí, para isso, a gente faz os otimizas com as contabilidades para trazer os clientes deles e falar sobre o impacto que a reforma tributária vai ter no negócio deles. Então, a gente junta as duas pontas para que realmente a gente tenha ali um processo de transição muito mais aderente. Ótimo. É muito claro que no desenvolvimento tecnológico e mais a reforma tributária, a gente não está falando numa era de mudanças, nós estamos falando de uma nova era. É verdade. Não é um novo SPED, não é o E-Social que está sendo implantado. É uma mudança na profissão de forma muito significativa. Sim. E esse trabalho que vocês estão fazendo, a iniciativa de ter a comunidade, é maravilhoso. Sim. Porque um aprende com o outro. Nossa, Todos sim. estamos no mesmo caminho. E essa visão também que a OMI tem de não tratar os contadores como rivais, Sim. né, como concorrentes, mas sim uma classe que pode contribuir para o desenvolvimento da própria profissão, eu acho magnífica. Agora, nós falamos de tecnologia e nós falamos de reforma tributária. Sim. Mas o grande protagonista das mudanças vão ser as pessoas. Sem dúvida. E como é que a OMI está preparando o OMI Academy para essa nova era da contabilidade? Sem dúvida. Olha só, toda essa parte, a OMI Academy, ela é muito completa. Ela tem cursos gratuitos lá. Porque quando você está falando do Certo, o Certo ainda tem um valor a ser pago, porque ele é bem completo. Mas a OMI Academy tem diversos cursos gratuitos, tanto para o empreendedor quanto para o contador. Mas tem uma coisa até adicional a isso tudo, que a gente também entendeu como funciona a mentalidade de um empresário e do brasileiro de forma geral, tá? A gente sabe que o WhatsApp se tornou uma ferramenta incrível e todo mundo, assim, não sei você, mas assim, eu vivo de WhatsApp e a gente entendeu que como a grande resistência do cliente do contador é entrar na ferramenta, fazer os lançamentos, a gente falou, não, a gente precisa facilitar esse processo para o empreendedor, porque assim a gente quebra uma barreira importante para os clientes do contador. E aí que veio a questão do OMI estar dentro do WhatsApp. Então pensa como vai facilitar a vida desses empreendedores, eles simplesmente ligaram para o WhatsApp e passar um áudio. Emite para mim essa nota fiscal e imediatamente fazer essa emissão. Facilita muito, você quebra uma barreira gigantesca que hoje a gente sabe que tem. Quem é o contador que não tem dificuldade em mostrar para o cliente dele o quanto é relevante ele ter uma ferramenta, né, de um RP, para poder fazer a gestão do negócio dele? Gente, a gente sabe que é uma barreira grande. Então, para facilitar também, além da parte educacional, porque a gente tem diversos cursos lá,
a gente também está facilitando a parte de operacionalização. Então, isso tudo é para poder fazer com que a gente quebre as barreiras existentes e a gente consiga levar para um outro step esse tipo de cliente. Então, assim, os empresários, a gente quer facilitar a vida deles. A gente tem como propósito destravar o crescimento do empreendedor brasileiro. E a gente pensou, vamos pensar em todas as frentes. Educação, facilidade dentro da parte, né, mais ali de tecnologia, para que esse pessoal consiga realmente compreender e crescer. Então a gente está muito pautado nisso, né? Estamos apoiando. E assim, é muito legal. Eu tenho que dizer, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é muito legal você ir nos eventos, encontrar os clientes, e falar assim, gente, vocês mudaram a minha vida. A minha empresa é uma antes e depois da OMI. Então, assim, gente, isso é muito legal. A gente vê que a gente realmente está conseguindo atingir o nosso propósito. Kelly, você falou desse propósito da OMI, né, o compromisso que ela tem com o empreendedorismo brasileiro. Sim. Eu acho que a gente pode já afirmar que a OMI é uma das empresas que mais está contribuindo para a digitalização no primeiro momento. Sim. E o desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras. Você concorda com isso? Concordo plenamente. A gente não faz acepção de tamanho de cliente. Hoje a OMI ela é muito completa por estar na nuvem e ter assim, toda a arquitetura de dados do OMI, ele é muito amplo. Ele atende desde um empresário que acabou de abrir seu CNPJ até grandes empresas. Então a gente consegue ser muito flexível dentro desse atendimento. Mas a gente olha com muito carinho para esses empresários que começaram também. Então a gente tem, só para você ter uma ideia, para aqueles que acabaram de abrir o CNPJ, é um MEI, a gente tem sim o gratuito, mas também começa com R$99. Então assim, a gente pensa muito na evolução, tanto que a precificação da OMI é baseada em faturamento, porque a gente quer ver o empresário crescer. Não faria sentido a gente cobrar um valor muito alto para quem está começando. Então, assim, a gente olha muito para esse lado e a gente tem apoiado muito. E por isso que a gente olha para todas essas, vamos chamar assim, essas colunas, né? Não basta só olhar. Por isso que a gente for focar só em sistema, seria só um pedaço. Mas a gente está olhando para toda a outra parte, essa questão de comunidade, a questão de ter, assim, toda essa parte tecnológica e educacional. É muito importante a gente unir todas essas pontas para que, sim, você consiga crescer. A gente sabe que muitas empresas abrem no Brasil e fecham também, um volume grande. E a gente fez também um estudo lá com o nosso EconoOps e a gente verificou o seguinte, empresas que quando abrem o seu CNPJ, acabou de nascer, ela já começa com um RP dentro do negócio dela, ela cresce 5 vezes mais rápido do que as outras empresas que não têm um processo de gestão. Por quê? Porque você colocou um sistema? Não, não é isso. Mas é porque você está fazendo gestão do teu negócio. O sistema é o meio. Mas você tendo este meio, você consegue fazer a gestão. E aí, com isso, você consegue crescer. Porque você enxerga quais são os déficits, quais são as partes de oportunidade. Você consegue enxergar, de fato, o que está acontecendo com o seu negócio. Então, por isso que é tão genuíno o propósito da OMI, né? Porque realmente a gente consegue impactar verdadeiramente no empresário. Então, assim, por isso que dá muito orgulho. Eu gosto de trabalhar lá, estou muito feliz, porque a gente realmente faz um movimento. A gente sabe que a gente não consegue fazer muito no mundo inteiro, mas cada pedacinho que a gente estiver apoiando ao Brasil ser melhor, dá muito orgulho, né? Eu estou muito feliz. Kelly, quero agradecer demais a sua entrevista, as suas explanações tenho certeza que todos vão ver aqui uma grande lição. Sim. De uma empresa brasileira. Eu acho que você, contador, com a nova era da contabilidade, está entendendo o que foi falado hoje no GESCOM, que é sobre propósito. E qual é o propósito da URI, né? Potencializar esse empreendedor, o empresário. E com isso vem os produtos. Primeiro propósito, então a tecnologia, a OMI Academy. Nós vimos aqui agora a necessidade da reforma tributária. Então eles estão atentos na necessidade do empreendedor e também do empresário. E nós, empresários contábeis, nós temos que entender isso. Qual é o nosso propósito pós-reforma e com toda essa mudança tecnológica que nós estamos? Aqui, vocês viram um exemplo de uma empresa que, para todos nós, é surpreendente o tamanho que a OMI se tornou em tempo recorde. Talvez foi a empresa de contabilidade, no setor contábil de software, que mais se desenvolveu rapidamente e trazendo um apoio enorme para todos nós. Então fica aqui o convite, né? Visitem a OMI, entendam o que é o propósito, entrem na OMI Academy para a gente aprender muitas coisas ali, ter coisas para você, para o seu profissional, para o seu cliente.
mais uma vez, agradecemos todos vocês aqui. Estamos no GESCOM, no 10º GESCOM, a melhor feira e a melhor proposta que nós temos na classe contábil em gestão contábil. Até mais.